Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje ela tem uma história incrível. Você acredita que Deus ainda faz milagres e cumpre promessas? Vem com a gente nessa, bora! É isso aí galera, começamos mais um episódio Incendiados Podcast. Hoje eu estou aqui com a nossa irmã, Isla Santana. Como é que você tá, irmã? Prazer, estou muito bem. É um prazer estar com vocês nessa noite. E eu espero ser canal de Deus para a vida de todos. Com certeza. Como é que foi o dia? Uma bênção, de muito nervosismo. Mas chegamos aqui para a glória de Deus. É isso aí, glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para você que chegou, que abriu ou que caiu de paraquedas nesse vídeo. Curte agora, senão você vai esquecer, irmão, pelo amor de Deus. Tem um joinha aí embaixo, você curte, é só apertar em cima dele, fica azul. E você vai ajudar muito o canal, vai propagar esse canal pra frente, as pessoas vão conhecer a gente. E o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a passar esse vídeo pra frente. Faça mais, comenta, compartilha e vem com a gente. Você vai aprender muito com a vida da Isla. Deus tem muito a falar conosco, a nos ensinar, vai ser muito abençoador. Primeiramente, a gente quer te conhecer, a gente quer saber quem é você. Bom, meu nome é Isla, eu tenho 26 anos, eu sou casada, tenho uma filha de quase 3 anos e eu tenho uma vida simples, pacata, né? Mas uma vida normal. Eu sou uma pessoa com muitos sonhos e objetivos como qualquer outra pessoa, mas o maior objetivo é chegar no céu. E assim, vamos lá. Eu não nasci em berço evangélico. Eu conheci a Jesus e hoje eu fiquei me perguntando, cara, como que eu vou contar isso, né? Porque tem gente que, nossa, eu tive uma conversão muito extraordinária. E a minha não foi tão extraordinária assim, mas foi legal. Toda conversão é extraordinária. De verdade. Quando eu conheci Jesus, foi basicamente assim, a minha parentela, né, por parte de mãe, já era evangélica. E eu e o meu primo, né, a gente era muito irmãos, né, irmãos de mãe diferente. E ele sempre ia pra igreja, e a minha mãe, a gente sempre foi de igreja católica, tanto que o meu pai, ele estudou pra ser padre. Márcio, se você estiver ouvindo isso daqui... Desistiu no meio do caminho? Assiste, viu? Ele foi padre, estudou pra isso, mas ele deixou. Então a gente sempre seguiu o catolicismo. E aí a gente ia, participava, né, das reuniões, nem lembro mais como que fala, da missa, cara. E aí teve um dia que aconteceu uma situação na minha parentela, gente, isso é muito bizarro, mas Jesus tem as suas formas de ter um encontro com a gente, né? E teve uma confusão entre um casal de tios meus, parte de mãe, e ali eles decidiram se separar. E, poxa, era aquele casal de tios que eles sempre faziam finais de semana festa, reunia a família inteira, era aquela coisa. E aí a gente começou a se entristecer, porque realmente era algo definitivo. E aí a gente, poxa, uma família vai se acabar. E querendo ou não, a gente que era muito próximo, a gente viu que aquilo, de alguma forma, ia abalar toda a nossa estrutura. E aí a minha mãe, ela falou assim, vamos rezar, porque seu tio e sua tia vão se separar e vamos pedir a Deus, né, para que Deus vai lá na frente. E já estava tudo decidido, tudo determinado. E aí eu me lembro que num domingo, eu acho que eu tinha por 12 anos, por aí, 11, 12 anos. Eu me ajoelhei um domingo de 6 horas assim, né, quase 7 da noite já. E eu coloquei um louvor na minha casa, um louvor muito conhecido, do Regis Danese, né, eu entro na minha casa. É o Como Zaqueu. Todo lugar do mundo todo mundo já ouviu o Como Zaqueu. Aí. E eu me lembro que bem nessa parte do louvor, né, no refrão, entra na minha casa, eu me ajoelhei e eu comecei a chorar muito e eu pedi pra Deus, né. E ali eu falei do meu jeito, eu falei assim, Deus, se o Senhor em algum lugar aqui consegue me ouvir, né, consegue me ver, vai lá, né, não deixa eles se separarem, o que a gente tiver que fazer, né, pra estar perto do Senhor, a gente vai fazer. E é tão engraçado que essa minha tia, ela já servia a Deus, né? Ela não era católica, ela já era cristã.
e o meu tio frequentava junto com ela. E aí eu falei, restaura. Beleza, passou isso, terminei o louvor, levantei da oração, fui fazer o que qualquer pessoa normal faz. Qualquer criança de 11 anos. E aí no outro dia, esse meu primo, ele me chamou e falou assim, Isla, vamos no culto. E aí eu falei, vamos, né? E é coisa besta, irmãos. Com 11 anos eu me apaixonei por um vizinho. E aí esse vizinho não queria nada comigo e eu me frustrei. Aí eu falei, vou pra igreja, fui visitar. Só que eu sempre gostei de cantar. Nossa, eu amava louvar. E aí eu fui, comecei a visitar, né? E aí eu me lembro que eu fui nessa igreja pela primeira vez. E aí a pastora da igreja, né, ela falou assim, olha, você já tem que sentar com um grupo de jovens, né, tem que usar saia. E tipo, aquilo foi meio que assustador pra mim, porque logo de cara. Tipo, eu tava de calça e ela era um pouco, né, religiosa e tal. E aí dali eu falei, vou ir, comecei a ir pros cultos. Aí o meu primo e a família dele mudou de igreja, fui pra outro ministério. E aí até então não tinha ido mais, eu dei uma brincada, não fui pra igreja, porque eu achei algo assustador. E eu falei, eu não vou. Isso no primeiro dia que você chegou lá? No primeiro dia. Aí, tipo, não, como assim? Eu vou colocar saia? Eu era cibito baleado de tão magra, tipo, me achava ridículo. Como é que é cibito? Cibito baleado, cearense. Essa eu nunca ouvi, cara. É um pássaro, né, lá do Ceará, que o pessoal conhece aí. Então, eu falei, gente, eu era extremamente, né, feia antes de Jesus. E falei, não dá. Aí, passou uma semana. Aí, o meu primo me chamou pra ir na nova igreja dele, e eu fui. Quando eu vi o grupo de jovens cantando, nossa, eu falei, quero cantar. Aí a líder dos jovens, acho que foi estratégia ali, foi o próprio Deus que usou ela. Aí o meu primo falou assim, ela canta e tal. Aí ele me chamou. E aí quando ela me chamou, eu comecei a ir pros cultos. E a igreja começou a me dar oportunidade, vem cantar, canta com jovens. E eu lembro que o primeiro hino que eu cantei foi Eu Sou Humano, da Bruna Carla. Só os clássicos, Nossa, anotando pra playlist aí. Vai aí, Sou Humano. Como é que é? Os Nutella de hoje em dia não conhece. Não conhece. E aí eu louvei esse hino, aí terminou o culto, a líder chegou em mim e falou assim, e aí, Isla, você gostou? Nossa, você é uma bênção, você canta muito bem, a gente gostou de você. Aí eu falei assim, que bom, então. Aí ela falou assim, então, só que tem um porém. Aí eu vi, qual o porém, né? Tipo, 12 anos de idade. Ela falou assim, pra você continuar cantando, você tem que aceitar Jesus. É simples, é só você aceitar Jesus. Aí eu fiquei na minha cabeça, tipo, o que é aceitar? Yeah. Como que eu vou aceitar Jesus? E aí eu me lembro que foi quando ela falou assim, não, é simples, você vai lá na frente, a gente vai falar com o pastor, você vai confessar ele como seu único suficiente. Tipo, não existe mais ninguém, é só ele, entendeu? Que vai te salvar. E pronto, você já é de Jesus. Aí eu falei, só isso? Então eu vou. Tipo, muito ingênuo, né? E aí eu me lembro que eu fui, terminou o culto, aí eu falei, pastor, eu quero então aceitar esse Jesus. E ela fez essa proposta pra mim e pro meu irmão, na época. E aí o meu irmão, tipo, também, vamos, né? Vamos. E aí eu fui, aceitei a Jesus, tudo isso porque eu queria cantar. Então, eu fui no intuito de cantar. Aí, eu me lembro que quando eu terminei o culto, e o pastor liberou essa palavra pra mim, né? Ele, quando eu aceitei Jesus, ele deixou Salmos, né? De número 119 pra mim. E o verso 9, como pode o jovem, né, conservar puro o seu caminho, né, observando os mandamentos do Senhor. E ali então eu não tinha noção exatamente do que era, mas eu continuei indo, então tipo assim, eu aceitei Jesus por causa de um louvor, tipo, porque eu queria a oportunidade para cantar. E eu me lembro que quando passou uma semana, o pastor líder, né, da igreja chamou jovens e falou sobre o batismo. E eu falei assim, eu quero me batizar. Mesmo não sabendo exatamente o que era exatamente o batismo. Mas queria. Eu queria. E alguns até diziam, emocionada, né? E aí eu falei, não, eu quero. Aí o pastor, como os meus pais ainda não eram, né, da igreja, Sim. Minha mãe nem estava começando, eu comecei primeiro, aí veio meu irmão, depois minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu quero me batizar. Aí a minha mãe começou a frequentar. Então a minha mãe, ela me apoiou. O meu pai, por ele ser afastado, ele dizia pra mim, é fogo de palha. Tanto que tinha eu e uma outra moça, que era minha amiga na época, e o pai dessa jovem, ele era, né, já crente há muitos anos, então ele ficou muito feliz porque ela ia se tornar, né, ficar firme e ia se batizar.
E o meu pai falou assim, ó, ela se batiza hoje, amanhã ela já não vai estar na igreja, você não sabe, você não conhece. Então, aquilo naquele momento que o meu pai me disse, faz um balde de água fria em cima de mim. Confusão na cabeça. Aí eu falei, será que eu tô fazendo a coisa certa? Tipo... E aí eu pensava comigo, não, eu preciso mostrar pro meu pai que eu não tô brincando, né? Que eu sou séria, que eu tô levando isso a sério. Mas até então, eu não tive aquela certeza assim, tipo, não, é Jesus, eu quero Jesus. Eu tava nesse intuito, eu quero cantar. Então, eu aceitei. Passou uma semana, desci as águas, tava chovendo bastante. Como eu já disse, eu era um cibito baleado. Eu saí daquela água da represa, tremendo, roxa. Na represa ainda? Na represa, cara. Aí, tremendo de frio, minha mãe pensou, né? Acho que minha mãe pensou, porque eu ficava muito roxa, que aparecia aqui, né? Entre os dedos. E a minha mãe falou assim, tipo, será que você vai continuar, né? Depois disso. Então era algo muito novo, mas era um novo que me despertava em mim curiosidade. Então eu ia pra igreja, eu fui a princípio no intuito de querer cantar. Sim. Só que quando eu vi um irmão, um jovem até, pregando, aquilo despertou algo em mim. Tipo, nossa, eu quero pregar. O que é pregar, sabe? E aí começou. E aí, então eu comecei a me entregar, né? Pra igreja, literalmente, pra Deus. Eu comecei a me abrir a novas oportunidades de se conhecer, de se permitir. Quando a palavra crente assustava bastante. Porque antigamente a gente sofria muito bullying, né? Hoje não, hoje é normal. Cada um fala, eu sou crente, então... Antigamente não. Eu lembro que na época da escola, eu não sei se você lembra, mas na época da escola tinha muito isso. Olha lá, crentinha, olha lá. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu tive dificuldade na escola porque eu sempre fui muito tímido. Eu era, assim, extremamente tímido. Aí quando eu me converti no auge dos meus 13 anos, 14 anos por aí, eu tinha vergonha de falar da escola que eu era crente. E eu fui levando isso por um tempão. Mas foi bem difícil, realmente. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a perder a timidez. Mas é bem difícil, cara. Eu me lembro que na época da escola, eu comecei a ser zoada por um grupo de meninas, né? Porque eu comecei a andar com uma moça, né? Que ela era da Deus e Amor. E pelo fato dela usar saia, né? Que era uma doutrina, eu usava calça. Sim. Então, quando eu ia pra escola de calça, esse grupo dizia, será que você é crentinha mesmo? O grupo da Deus é Amor na escola? Não, o grupo de quem não era cristão começou a zoar porque eu andava com a menina da Deus é Amor. Sim. Achei que tinha a célula da Deus é Amor, né? E aí, naquele tempo, então, tipo, causava uma vergonha na gente, né? Tipo, eu me sentia, mas eu gostava de cantar. E aí eu comecei a cantar nos eventos da escola, né? Você não era tão tímido assim, não. Eu jamais faria isso. Poxa, as meninas dançando lá, a Anitta, e eu fui cantar... Show das Poderosas. O Show das Poderosas. Eu não, eu tinha vergonha de dançar, mas eu gostava de cantar. Então no show de talentos eu fui cantar. Aí eu cantei Nat Roots. Que fase, hein? Meu Deus. E aí, naquele momento que eu cantei Nat Roots, quando eu saí dali, eu me senti muito mal. Algo dentro de mim, tipo, poxa, o que você tá fazendo? Você aceitou Jesus, se batizou e tá cantando. Eu falei, algo tá errado. E aí eu cheguei em casa e dobrei meus joelhos e comecei a chorar muito, muito, muito. E eu me lembro que eu falei, eu não vou mais pra igreja, eu não vou, porque eu comecei, eu mesma, né, me julgar, falando assim, você tá errada, tipo, porque o evangelho é mudança e você não mudou. Tipo, poxa, uma semana só. E aí, depois daquilo, eu comecei a mudar. Então, passou esse período, essa semana, tipo, uns 15 dias, aí eu cheguei na escola toda crente. Eu sou crente, agora eu sou crente. E foi isso. Aí, tipo, daí em diante nunca me afastei, nunca me desviei. Já tive processos de ficar fraca, mas essa palavra sempre ficava dentro de mim. Todas as vezes que eu, tipo, bati uma tristeza, uma coisa, como que pode purificar o jovem o seu caminho, né? Como que o jovem permanece, né, na presença? Como? E eu ficava, tipo, é muito difícil. E o meu pai sempre batia na tecla, fogo de palha. Você não vai permanecer, para com isso. Que, sabe, servir a Deus e tal. E eu ficava, não, tipo, eu não conheço realmente Deus, assim, tão profundo. Porque meu pai estudou a Bíblia, né? Meu pai conhece Bíblia e tal. Eu não. Então, mas aos poucos. Exatamente. Eu fui aprendendo. É um processo, né? Isso. E a gente, como ser humano, e principalmente jovem, a gente se sabota, porque a gente acabou de conhecer Jesus. 13 anos, 14 anos, aí a gente erra.
eu errei, eu pequei. Na nossa mente, em vez de a gente falar assim, vou me arrepender, vou tentar de novo, a gente fala assim, não, vou desistir de tudo. Então, e o cristão ele faz muito isso. Toda vez que a gente erra, em vez de a gente voltar para os pés de Jesus, a gente quer se distanciar. Tipo assim, eu não sou digno, não consigo, então eu vou agora acabar com tudo de vez e a gente vai embora. Muitos desviados estão nessa situação, né? Sim, tem muitos jovens, eu conheço bastante jovens que pensam dessa forma. Como eu já pensei um dia. Exatamente, Não, eu pequei, tipo, eu errei. Algo que pra gente hoje, se a gente for ver assim, nossa, nada a ver, né? Porque você cantou uma música lá no show de talentos. Quer desistir de Jesus? Será que ele desistiu de você por causa disso, entendeu? Então, a gente desiste muito fácil. É da nossa natureza, né? Eu costumo dizer, quando eu vou pregar, que o ser humano, ele é muito negativo. Porque é da nossa natureza, sermos negativos. Mas Jesus não. Jesus não é negativo. Ele não desiste da gente por qualquer coisa. Mas a gente desiste de Jesus por Na verdade, ele não desiste por nada. Ele não desiste da gente. Exatamente. Mas a gente desiste dele muito fácil. A gente desiste e é igual, o discurso que eu mais escuto de pessoas que já foram da igreja é assim, eu já pequei demais, eu não consigo, eu tô muito longe, eu tô muito suja, é como se Deus não tivesse poder para transformar essa vida. E ele sempre tá por perto. Exato, ele sempre tá. A gente nunca consegue enxergar. O pecado, né, não deixa a gente ver. O pecado é como se fosse um sedativo, né, cara? Ele vai cegando, vai fazendo a gente se distanciar, não conseguir enxergar o amor de Deus, né? E o amor dele é incondicional. Exatamente, o amor dele é tão grande e a gente não consegue enxergar porque o pecado colocou uma venda nos nossos olhos. E inclusive, quando a gente lê a Bíblia, a gente repara muito nesse texto que fala sobre o véu, né? Ele sempre compara como se fosse um véu posto, que quando esse véu é tirado, que nós conhecemos a Jesus. E só com Jesus que esse véu é tirado. Então, às vezes, se você está assistindo e você não consegue, se sente tão longe, não consegue enxergar esse amor que a gente tanto fala, às vezes é porque tem um véu nos seus olhos. E só Jesus é capaz de tirar esse véu. E existe aquela... É uma frase que é a verdade, né? A gente tem que se permitir, né? Não, Jesus não liga pra mim. Jesus não quer saber de mim, eu errei. Tá, você se permitiu? Porque Jesus, ele tá o tempo inteiro com a gente. Ele não desiste da gente, a gente que desiste. Então, o fato dele não desistir não quer dizer que ele não está te dando uma nova oportunidade, né? Então, hoje, talvez você que está assistindo essa live pode estar se perguntando, mas será mesmo? Se eu quiser Jesus novamente, ele vai me querer? Ele sempre te quis. É só você se permitir. Existe a sua ação, né? Você tem que se permitir. A gente costuma dizer que Jesus é educado, né? Ele pede licença, então deixa ele entrar, deixa ele fazer morada, deixa ele te restaurar novamente, fazer tudo novo, né? Te transformar numa nova criatura, porque ele faz, e não só na minha vida, em todas as nossas vidas, né? Na sua vida, de quem está assistindo, ele pode fazer. Exatamente, ele quer. Ela fala que o desejo dele é que todos sejam salvos. Todos. Então a gente percebe que tem uma parcela da ação humana também, né? Isso, não é só a parte... Ele já quer, a gente precisa crer. Crer em Jesus, cara. Porque ele morreu e ressuscitou. Crer, essa é a palavra. Crer que Jesus ressuscitou e você será salvo. Isso foi o que Jesus falou. E às vezes a gente não consegue, acha que Deus não quer mais a gente, acha que ninguém me ama, ninguém me quer. E só que Jesus sempre quis a gente. E ele sempre nos amou. A gente nunca está sozinho, né? Exatamente. Ele sempre está ao nosso lado. Quando eu costumo dizer isso muito, que a gente o tempo inteiro diz, ele não me ouve, não, eu não tenho ninguém para me ouvir, ninguém sente o que eu estou sentindo, ninguém está me vendo, eu estou literalmente sozinho. Não, você não está sozinho. Ainda que a sua mãe, o seu pai, seu namorado, seu amigo não está te vendo, ele te vê. Sim. Ainda que ninguém queira mais te ouvir, porque hoje a gente vive um mal, né, que domina a nossa geração, né, que é a depressão, a ansiedade, né, que já existia antigamente, né, só trocaram-se os nomes. Antigamente era melancolia, hoje é depressão. Antigamente era frescura. Entendeu? E aí, por conta disso, muitas pessoas falam assim, não, eu tô sozinho, ninguém tá me vendo, né. Existe aí também uma parcela, né, uma porcentagem de pessoas que julgam isso como frescura, mas na verdade não é frescura.
Eu sou prova viva do que eu tô dizendo. Então, o fato muito das pessoas se sentirem isoladas, sozinhas, elas julgam isso, tipo, não, eu tô sozinha, então eu preciso dar um fim na minha vida, Sim. não tem mais jeito pra mim. Não é assim. É uma negativa do ser humano. Entendeu? Não é. Existe a ação de Deus querendo entrar aí, ó. O próprio Jesus, ele quer entrar em cena, ele quer mudar e dizer, mostrar, você não tá sozinho, você não é sozinho, eu tô com você, eu te ouço quando ninguém mais quer te ouvir, eu te vejo quando ninguém mais quer te ver, e eu sou capaz de sentir o que você tá sentindo, né? E por que eu falo isso com propriedade? Porque ao longo da minha caminhada com Cristo, eu vivi isso. O eu sou sozinho. Só que por fora, eu criei em mim uma capa de que eu sou forte e ninguém me toca. Ninguém me abala, ninguém manda. Antes de eu ser casada, não que ele, né, é tudo código de decência, mas, assim, antigamente, a Wisla de 4 anos atrás, 5 anos atrás... Antigamente, vai estar falando de 50 anos atrás. 50, não, gente, só uns 5 anos atrás, eu tinha muito isso comigo. Ninguém me manda, ninguém me abala, ninguém me toca. Só que por dentro eu sentia um vazio dentro de mim. Um vazio, um distanciamento... Era muito dolorido, eu falo isso, Vinícius, porque eu nunca tive um bom convívio entre mãe e filha, sabe? Existia muito uma ação, assim, uma dependência emocional da parte da minha mãe com o meu pai, então isso de alguma forma me afetava. Sim. E isso eu guardava dentro de mim, e isso foi crescendo algo ruim dentro de mim. Então, eu era uma pessoa que estava na igreja, mas eu era ignorante, sabe? Ignorante em tudo, no pensar, no falar, no agir. E isso me custou algumas coisas, principalmente a minha saúde mental. E com o tempo, eu fui tão afetada por isso que eu me deixei ser dominada pela depressão. Eu me lembro que de 2016 para 2017, eu entrei num relacionamento. E nesse ministério que eu me converti, eu me batizei. Sim, eu tava lá. Tava lá. Eu conheci essa pessoa e eu nunca desejei namorar. Tanto que eu fui apelidada pela liderança do ministério como Tami Miranda. Perigo, hein? Foi, porque todo mundo que queria namorar comigo, jovens que queriam namorar comigo, eu não queria. Tipo, tem alguma coisa estranha, não quer namorar, né? Não era isso, é porque eu tinha em mim um medo de que eu vou casar cedo, vou sair da casa dos meus pais cedo. O pessoal da igreja tá umas piadinhas pesadas. Entendeu? Não. E isso foi guardando. Por quê? Porque na minha família eu tinha histórico de quem era lésbica, então eu ficava, poxa, você mais uma, que também foi da igreja, sabe? Acarretava em mim esse peso. Então esse medo, na verdade. Não que, tipo, Wisla, você tinha desejo? Não, nunca tive esse desejo. É porque eu não queria namorar mesmo. É só sabe? loucura da cabeça. Entendeu? Mesmo, né? Não queria, só pensando... tipo, não, vou casar agora pra quê? Nem me formei. Na verdade tava até certo, né? Entendeu? Poxa, 18 anos. 18 anos. Né? E aí eu me lembro que isso eu comecei, né, a guardar pra mim, então eu não queria namorar. Aí chegou essa pessoa, e ela veio de longe, né, veio da Bahia, veio morar, e ela entrou na igreja. E até então essa pessoa foi pra igreja por minha causa, porque ela estava interessada em mim, né? E aí a gente começou a namorar, a gente ficou noivo e a gente ia casar, tava tudo planejado. Tudo planejado, então tava tudo muito bem, né? Tudo indo muito bem, quer dizer, não tão bem porque a gente vai percebendo os sinais. Então pela igreja existia aquela, né, regra, você tem... O crente não namora pra casar, ele casa pra namorar. Então eu ficava assim, poxa... Essa eu também nunca ouvi, eu tô anotando, eu vou trazer um caderninho. O crente não namora pra casar, ele casa pra namorar. Então eu ficava com isso na minha cabeça, poxa, eu pensava tanto nisso que eu não beijava. Eu falava, não posso beijar na boca, é sério. Tanto que os meus familiares falavam isso pro meu esposo atual, né, meu esposo agora, namorado na época. Falava pra ele, nossa, ela tá te beijando, ela nunca gostou de beijar na boca, né? Porque eu tinha isso comigo, eu não posso, é só depois do casamento. E então o que aconteceu? Fiquei noiva, um relacionamento aí, né? De quase 2 anos e pouco, e aí a gente se preparou pra casar. Faltando exatamente 20 dias pro casamento, ele chega em mim e fala assim, ó, não quero mais casar. Aí eu, oi? Não, Isa, eu não quero mais casar, vamos voltar a namorar.
poxa, faltando 20 dias pro casamento, tudo pronto, organizado, buffet, sabe, salão, padrinhos, enfim. E ele, não, eu pensei bem e eu não quero. Aí meu mundo acabou. Aí eu já achei o quê? Poxa, tipo, essa pessoa, ela, né, tava brincando com a minha cara e tal, mas aquilo me frustrou de alguma forma, né, me frustrou. Por quê? Porque quando ele terminou comigo, eu descobri que aconteceu um processo, né, entre essa pessoa e o pai dele, expulsou ele de casa. O meu pai acolheu ele na minha casa. Então, assim, ele morava, o meu pai, a minha casa estava em construção e o meu pai deixou ele morar na parte de cima da minha casa. Então, eu dormia com as minhas irmãs e meu irmão no quarto e ele na parte de cima. E eu me lembro que o que aconteceu? Quando ele terminou comigo, ele jogou a real. E a real dele pra mim foi, eu não quero ficar com você porque eu tenho uma outra pessoa que me dá o que você não pode dar. Aí aquilo, tipo, meu mundo foi mais ao chão ainda, eu me senti mais lixa do que eu já tava me sentindo, porque ele realmente, vamos rasgar o verbo, ele falou que tava com outra pessoa porque eu não queria perder minha virgindade com ele. E eu, antes mesmo de me converter, eu sempre guardei isso comigo. Sim. Eu só vou perder a minha virgindade com o cara que eu casar. Ah, Wisla, você ainda pensava nisso, pensava. As meninas da época da escola viviam comentando, né, entre grupos, não, eu perdi a virgindade com fulano, com ciclano. Eu não. Tipo assim, né, não São vou. princípios, né? Era o meu princípio. E eu tenho certeza que Deus me aprovava por conta E ainda disso. bem que isso aconteceu, então, né? Graças a Deus. E aí, eu me lembro que ele terminou comigo e ali eu me senti muito mal. Eu me sentia impotente como pessoa, como mulher, eu me sentia feia. E aí começou a surgir em mim a insatisfação comigo mesma. Eu me sentia insatisfeita em deitar, de falar, eu fiquei muito mal. O líder da igreja, da congregação, né, local que eu congregava, no dia para dar notícia, nem foi o cara que me deu. Foi ele que foi lá falar com os meus pais quando acabou o culto. E eu fiquei lá com jovens, organizando a igreja, ele desceu para falar com o meu pai, para o meu pai me preparar. E quando eu cheguei em casa eu tomei um choque, sabe? Um choque assim, porque depois de uma semana que a pessoa veio falar comigo. Então meu mundo desabou. Dali eu falei assim, eu não presto, eu não sirvo. Se ele me deixou agora, tipo, não tem mais ninguém que vai me querer. E isso eu deixei descer pro coração. Mas ainda assim, pras pessoas eu mostrava que eu era uma Wisla. Sim, tinha uma casca. Entendeu? Tipo, não me maquiava antes, agora eu vou me maquiar, agora eu vou me arrumar e tal. Mas por dentro, tava destruída, né? Me sentia muito ferida. E foi o que me feriu. E então, daí eu comecei a ter crises depressivas. De ficar sem tomar banho, de ficar sem querer comer. E depois comecei a reagir para mostrar para as pessoas. Sempre assim, né? Mostrar para as pessoas que eu estava bem, quando na verdade eu não estava bem. Então, por muito tempo eu fui carregando isso. Aí eu entrei no novo emprego, né? Tranquei a faculdade, na época mudei de curso, que foi aí que eu, né, tranquei, fazer pedagogia, tranquei, fui pro direito. Igualzinho, né? Os dois cursos. Totalmente igual, né? Totalmente. E aí eu me lembro que eu fui trabalhar nesse dia, e aí eu saindo do horário, indo pro horário de almoço, que eu trabalhava bem perto da minha casa, o horário de almoço era a partir do meio-dia até as 2 da tarde. E eu fui pro almoço. 2 horas de almoço? Maravilha. Não era registrada ainda, né? Mas tudo bem. Mas era 2 horas de almoço, né? Maravilha, né? Consultório odontológico na rua de cima da minha casa. E aí eu desci, e aí, isso depois de um ano que a gente terminou, né? Eu tava muito frustrada, e aí eu me lembro que eu saí pra almoçar, e no meio do caminho, no sol, tipo de janeiro, assim, ó, um negócio, um calor, né, de quase 40 graus, eu tava indo almoçar e encontrei uma senhora no meio da rua. Uma senhora, do copo, tá? Da Deus é amor. Ela me parou na rua, gente. Que vergonha desse dia. E ela... Já veio apontando lá de baixo. De verdade. E por incrível que pareça, um calor enorme. Não tinha ninguém na rua. Aí vem essa mulher, vem apontando o dedo na minha cara, dizendo assim, diz o Senhor pra você. Aí eu, pronto, lá vem. Né? O Senhor é quem permitiu. Ele é o Deus que abre a ferida, é o Deus que toca nela. Eu, opa, essa palavra. É isso mesmo, Jó 18, eu, opa.
É Ele que permitiu você ser ferida. Mas Ele tem um tempo de cura chegando pra você e tal. E aí eu falei, pronto, lá vem. Aí eu pensei comigo, né? Não vem profetizar pra mim casamento que eu não recebo. Porque... Não recebo. Mano. Porque, assim, Vinícius, de verdade, quando eu tava com essa pessoa, o que eu mais recebia era a revelação sobre isso. E, tipo, eu acho isso um perigo. Né? Porque Deus, ele... profetada. Porque, assim, Deus, ele une propósitos, né? Não pessoas. Exatamente. Então, por mais que eu quisesse, a pessoa não estava no mesmo propósito que eu, né? Então, eu ouvi muito isso. Deus vai abençoar, Deus vai preparar, Deus é isso. Sabe? Revelou até nosso nome. Aí, quando não aconteceu, eu fiquei tipo, poxa, revelou a data, o dia, o horário, tudo. E aí? Entendeu? Então, isso me fez duvidar da fé, da promessa, de Deus até. Então, você vê o tamanho do desserviço que é, né? Entendeu? Só que Deus, independente da nossa frustração, Ele é Deus. E às vezes é frustração que a gente mesmo procura, né? E aí eu me lembro que essa irmã virou pra mim e falou assim, eu permiti a frustração, mas eu tenho cura pra você. Aí ela começou, assim diz o Senhor. Agora eu vou falar do meu casamento, tá, gente? Essa mulher chegou pra mim e ela falou assim, o Senhor, Ele preparou o que é seu. Ele lançou do casamento. Aí eu virei o olho pra ela, ela falou assim, o Senhor me mostra um homem, ele não é daqui, e o Senhor me mostra uma pessoa alta, magra, só que ele não é magro, ele é magro, magro, magro. Aí eu comecei a rir, cara. Juro, eu comecei a rir tanto, que eu não conseguia parar de rir. Ela falou assim, pode rir. Sara riu. E pra você saber que é o próprio Deus que tá falando com você, o Senhor me mostra ele com um terno azul, slim. Eu falei, oi? Né, não só falei slim. Terno slim, azul, ele vai estar de camisa branca e gravata vermelha e Deus vai preparar esse encontro. Aí eu comecei a rir de novo, ela, pode rir, Sara. Você vai ver a promessa se cumprir. Aí eu saí dali, quando ela terminou, né, o manto todo, e eu, tipo, com vergonha de alguém passar na rua e ver isso. Tipo aquela experiência que o pessoal posta no Facebook do irmão que recebeu um mistério lá no ônibus, eu ficava me sentindo assim, tipo, poxa, alguém vai ver isso aqui. Alguém tá gravando. Cara, que vergonha, que mico, né? E aí ela falou assim, Deus te abençoe e tal. E aí, não, em detalhe, ela falou assim, vai ser tudo rápido, porque Deus, ele tem propósito. E então, saí dali. Voltei pra casa e fui murmurando pra casa. Falei, meu Deus, cara, tipo, Deus, eu sei que o Senhor não vai falar, né? Já duvidando, não. E eu não quero. Eu falei pra Deus, eu não quero me relacionar com ninguém. Deixa o povo pensando que só tá me mirando, olha, tipo, deixa o povo pensar que só tá me mirando. Eu não quero ninguém, não quero me envolver, é uma opção minha. Beleza, fui eu pra minha casa, de boa, comi, almocei. Passou exatamente uns 3 meses. Uma pessoa me chamou no Facebook. Quando eu olhei a foto da pessoa no Facebook, eu pensei, poxa, é um fake, cara, querendo zombar com a minha cara. Se não for o atribulado que me deixou, né, não sei. Pensava comigo. E aí eu falei, não vou me enganar, não quero me iludir. Então, existem situações que a frustração causa na gente a decepção de pensar que nada mais vai dar certo, que tipo, não é mais isso. E não é assim. Deus, ele realmente tem oportunidades, não é um momento ruim que vai definir toda a sua história. Então, quando isso aconteceu, eu pensei, não, eu sou a frustrada, não vai dar certo, não é pra mim. E eu me lembro que ele me chamou no Facebook, meu esposo, Lucas, e ele tava assim, tipo, totalmente, né, fake ali, né, fake eu digo porque ele tava parado, assim, tipo, a foto dele de perfil era, tipo, ele tava parado atrás, tinha um carrão atrás dele, eu falei, poxa, cara, é empresário, manda mensagem, é fake, né, eu sou feia, pensei comigo, não vou nem responder, e a pessoa ficou insistindo, e aí eu falei, cara, eu vou responder essa pessoa. Vamos ver se é fake, né? Aí eu respondi, depois de não sei quantos dias, respondi ele, e aí a gente conversando, e aí teve uma situação ruim, que eu já tava pronta pra encerrar o ciclo desse emprego na minha vida, e aí eu conheci ele. E eu tava tão frustrada que eu me tornei brincadeira de um relacionamento que eu conheci antes do meu esposo, entendeu? Tipo, eu comecei a me interessar por uma pessoa e depois eu descobri que essa pessoa, com os amigos dele, fizeram uma aposta pra saber quem ficaria comigo primeiro. Então, tipo, eu me senti muito lixo ali, sabe? Eu falei, poxa, eu virei aposta de pessoas. Eu tava muito desacreditada, de verdade, pra relacionamento total. E aí,
E eu depositando na minha cabeça, Tami Miranda, então eu vou seguir, eu vou ter o mesmo rumo que tal pessoa. Palpitando também. Entendeu? Tipo, eu mesma me jogando pra baixo, eu mesma, né? Me colocando realmente pra baixo. E aí eu me lembro que ele conversando comigo, eu tava muito apavorada, já muito triste, chorona, eu vim do trabalho, aconteceu a situação, nada a ver dentro da empresa, e ele me ligou no horário de almoço. E aí ele falou assim, eu falei, eu tô muito nervosa, né, não consigo falar e tal. Ele falou assim, bebe água. Eu falei, oxi, bebe água? Aí eu falei, já bebi. Ele, você já bebeu? Eu falei, vou beber, né, e ele na mensagem, eu vou te ligar porque eu quero ouvir você bebendo água. Você acredita que foi isso que me conquistou na pessoa? Tipo, o cara queria ouvir eu bebendo água. Aí ele me ligou, eu bebi água, ele, agora se acalma, relaxa, respira. Eu falei, poxa, cara, encontrei o meu príncipe, pensei, né? Aí, beleza. Daí a gente marcou o nosso primeiro encontro. Aí, nesse dia, como eu já tinha mudado, né, de faculdade, estava fazendo Direito na época, tinha uma palestra muito importante no Memorial da Barra Funda, e eu faltei nessa palestra para ir conhecer ele, pessoalmente. Quando eu conheci ele, eu vi ele de longe, tipo assim, sabe? Aí eu falei assim, é mentira que ele é magro, né? Pensei comigo, mas... Não é tão magro assim. Poxa, não. Eu já conheci pessoas magras, eu era magro, mas ele era muito magro, de verdade. E aí... eu me lembro que ele atravessou, a gente foi se conhecer, e aí ele tava tocando uma música romântica no shopping, e aí ele tentou me beijar. E aí quando ele tentou me beijar, eu falei assim, você não pode me beijar porque você é pregador. Oxe, aí pronto. Aí ele falou assim, pregador também não beija? Aí ele falou assim, eu vim em busca da minha bênção, né? E aí ele me beijou. Gente, quando ele me beijou, eu comecei a chorar, que vergonha. Começou a chorar? Comecei a chorar. Ninguém gravou isso, não? Não. Sério, eu comecei a chorar, aí ele falou assim, tanto que ele contou isso pra todo mundo, que ele me conheceu porque eu chorei quando eu vi ele, mas não foi isso não, porque foi Dá uma aumentadinha, né? A distorcida. Eu chorei, e aí dali ele foi embora, aí eu fui pra casa. E aí, como ele prega, ele me chamou pra ir numa vigília, né, no fim de semana, que ele ia pregar. E até então eu nunca tinha saído da região, então pra mim era algo muito novo. E ele ia pregar em Guarulhos. Ixi, lá do outro lado. E o meu pai não estava em São Paulo na época, meu pai tinha viajado, enfim. E a minha mãe era muito, né? Você vai pra um lugar com uma pessoa que você nem conhece direito, acabou de conhecer. E eu chamei uma amiga minha na época e ela foi comigo. E aí eu falei assim, tá, mas eu nunca fui pra Guarulhos, sem nem chegar lá, como que eu vou? E aí ele falou pra mim assim, Wisla, você me encontra na estação de Osasco. Eu nunca fui pra Osasco também. Entendeu? Aí a minha amiga foi me guiando, beleza, a gente chegou em Osasco. Quando eu chego lá na plataforma, né, que eu me dou de cara com a pessoa do outro lado, como que tá a pessoa? Do terno azul. Magro, alto, com terno azul, camisa branca e gravata vermelha. Cara, aí eu tomei um choque, Vinícius, eu parei assim, não. E eu falei, não, é mentira. Sabe quando eu falei, é mentira isso? Deus realmente falou comigo de uma forma que... E a minha amiga falou, Wilson, o que foi? E eu, é mentira que isso tá acontecendo, sabe? Foi muito real. Tanto que ele não sabia. É real, né? É real, foi real. E aí ele virou pra mim, o que aconteceu? Eu tô muito feia, né? Acho que ele deve saber, né? Ou eu tô muito bonito, não sei. Porque ele é muito convencido. Aí eu falei, cara, é algo sobrenatural. Aí eu contei pra minha amiga, eu lembro da tal mulher que falou tal coisa pra mim, então aconteceu. Só que mesmo isso acontecendo, ainda tinha dúvida dentro de mim. E eu comecei a sentir por ele que eu nunca senti por nenhum menino. Tipo, nenhum cara que eu conhecia, eu nunca senti com a mesma intensidade que eu senti por ele. E aí a gente começou a namorar, enfim. E aí, com o passar do tempo, eu tinha algo dentro de mim, né? Mágoas da infância, enfim, conflitos, e isso estava me prejudicando bastante. E o nosso relacionamento isso aqui eu acho que eu nunca falei pra outras pessoas, mas eu sinto a necessidade de falar. Eu tive várias crises depressivas. E isso começou quando eu tava namorando com ele, né? Eu era líder dos jovens, eu deixei os jovens da igreja, eu não tinha mais condição mental de estar ali, né? De cuidar. Então eu falei, eu quero me ausentar. Então eu pregava, eu era obreira da igreja, eu falei, não quero mais pregar, não quero mais, eu quero ficar quieta no meu canto. E de alguma forma eu acabei me entregando. Sim. Para a depressão.
Eu tive muitas crises de choro ao ponto do Lucas estar longe, estar entre os amigos, em outros compromissos, e a minha mãe ligar para ele. Eu tive uma crise tão doida, Vinícius, que uma vez, uma noite, eu e essa minha amiga, né, eu saí pela rua com um cobertor nas costas. Tipo, eu tava totalmente Fora de si. fora de mim, entendeu? E a minha mãe ligou pra ele, ele veio lá de longe, ele morava em Carapicuíba na época. Os antigos pastores, meus antigos pastores falavam que ele tinha muita fé. 2 horas de lá pra cá, até mais, vindo pra cá pra namorar, ele tinha muita fé. E eu sentia muito conforto quando ele estava perto de mim. E eu passei o período da depressão, de 2019 até 2021, que foi quando eu me entreguei mesmo. Sabe quando você segura tudo e tem uma hora que você se explode? Foi a hora que eu me entreguei. E a hora que eu me entreguei, eu não via solução. Eu abria a Bíblia, não conseguia ouvir Deus falando. Eu orava, não conseguia ouvir Deus falando. Eu subia monte, não ouvia Deus falando. E aí, nesse meio tempo, né, eu casei. Com 9 meses, eu e o Lucas, a gente casou. E dentro de mim, Deus sempre falava assim, ó, a passagem de Abraão, né? Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai do ambiente, sabe? E eu guardava isso comigo e eu falava muito pra ele. Até então, ele era muito, né, como assim? A gente vai casar tão cedo, né? E eu tinha isso comigo, só que em tudo que eu fazia, eu sempre orava a Deus. Sim. Então, a gente casou e no dia que a gente casou, eu tive uma crise de depressão louca, de ajuntar a gente, né? Ajuntei as minhas coisas e queria voltar pra casa da minha mãe. E foi uma confusão muito... Depois que você casou? Assim que eu casei, tipo, no dia, assim, sabe? E eu penso muito... hoje eu consigo ver isso, né? A pressão que ele, o meu esposo, sofria. Porque tudo desencadeou quando a gente começou a namorar. Mas não era por causa dele, entendeu? Mas eu via nele como meu porto seguro. Sim. A dependência emocional. E então, eu acabei desabando. Eu tive várias crises, né? Que eu me cortava, me mutilava muito. E chegou um certo momento que eu orei a Deus e falava assim, poxa, não tem ninguém aqui. Eu tô passando por isso, não tem um líder pra vir aqui orar por mim. Sabe quem orava por mim? Era o Lucas, meu esposo. Ele orava por mim. E eu virava pra ele e falava assim, não, mas por que fulano? Tipo assim, aquela dependência, eu quero que fulano esteja aqui. Por que não tá aqui orando por mim? E ele falava assim, você tem Deus. Só que eu não conseguia. Sempre queria que uma pessoa fizesse esse papel, né? Esse sempre foi, acho que, o meu problema. Eu sempre esperava das pessoas aquilo que o próprio Deus, o tempo inteiro, pode fazer por nós, né? Entendeu? E existem muitas pessoas que, assim, Muitas, elas vivem na muitas. dependência humana, espera das pessoas aquilo que o próprio Deus tem reservado para ela. E eu me lembro que um dia, eu nunca vou me esquecer dessa data, dia 1º de agosto de 2020, eu tinha um sonho, né? Sabe o que aconteceu esse dia? É o dia do meu casamento. Sério? Olha que interessante, é o dia da bênção. E eu lembro que eu fui convidada para pregar. E todas as vezes que eu tinha crise de depressão, o Lucas me ajudava. Aí eu passava um período, chegava o dia da ceia. E o texto diz, né, examine-se, pois o homem é a si mesmo. E não que eu não me examinava antes. Eu me examinava muito, pedia perdão para Deus. Só que quando eu chegava na hora da ceia, eu sentia literalmente o acusador Culpa, né? me culpando, me dizendo assim, ó, você não pode estar na mesa. Você não tem que estar na mesa. Seu lugar não é na mesa. E eu segurava na mão do Lucas e falava assim, eu não vou tomar ceia, não é pra mim, tal, não, você vai. E eu pensava comigo, não, a mesa não é pra mim, eu errei, eu pequei, eu não devo estar na mesa. E o tempo inteiro, a mesa cura, né? A mesa tem cura. Então quando eu tomava ceia, eu me sentia restaurada. Então eu saía dali revestida. Mas quando se aproximava da outra ceia, era outra crise. Mesma coisa. Até que chegou nesse dia, que eu recebi esse convite para pregar. O meu esposo recebeu o convite para pregar numa tarde da bênção na igreja da minha tia, lá no Grajaú. E eu fui convidada para louvar numa live entre amigos no YouTube. E eu fiquei, Deus, o que eu vou pregar? Porque é uma live, né? É porque era Pra pandemia, jovens, né? era pandemia. Aí eu fiquei, o que eu vou pregar, né? Vou estudar o quê? Tipo, e a palavra do começo da conversão ardeu no meu coração. Eu vou pegar Salmo 119, tipo, o que tem a ver? E o tempo inteiro a palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar Isso. contra ti. E eu, mas o que essa palavra quer dizer? E eu fui me aprofundando. E é tão interessante porque
esse texto de Salmos de número 119, a pessoa, né, ela se identifica como alguém que se arrependeu, exatamente. É alguém que pecou, mas não quer mais cometer aquilo. Sim. Então, o fato da pessoa falar, eu escondi, ela não tá falando que foi fulano que escondeu, foi ela. Foi ela ela que tomou a guardou. atitude de guardar. Quando a gente guarda uma coisa, a gente não quer que ninguém ache, ninguém procure. Então, Deus começou a falar comigo ali. Nesse dia que eu estava estudando essa palavra, um dia antes, por sinal, da pregação, isso foi no sábado, né? No dia anterior, eu estava estudando e o Senhor me estava isso no meu coração. Eu escondi a tua palavra, né? A palavra é o verbo próprio Jesus. Só que, quantas das vezes a gente no nosso coração guarda tantas coisas Junto e misturado. que a gente não tem espaço para Jesus? Então, naquele momento, eu senti o próprio Deus falando comigo, Isla, como que está o seu coração? Como diz, né, o versículo? Como purificará, né, o jovem o seu caminho? Como que está o coração, né, o seu coração, né? A Bíblia fala, né, que do nosso coração procedem, né, as saídas da vida. Então, eu dava vida para tudo, menos para Jesus dentro de mim. Eu dava espaço para tudo, menos para Ele. Essa é a verdade. Eu não tive aquele encontro com Jesus até Ele realmente falar comigo. Então, naquele momento, eu senti o próprio Deus falando, Isla, como que está o seu coração? E eu perguntava, Deus, o que eu vou pregar para aqueles jovens? Porque vai ter muita gente ouvindo. O que eu vou falar naquela live? O que o Senhor quer falar através dessa palavra comigo e o que através de mim o Senhor quer falar? A mensagem ministrando você, bem nessa. Exatamente. E aí o Senhor falava assim, ó, eu escondi. Mas o que você tem escondido dentro de você? Aí eu comecei, nossa, eu tô guardando mágoa, tô guardando rancor, medo, várias coisas, várias frustrações, né? A gente que é jovem, a gente é muito curioso pra tudo, mas a gente também tem a facilidade de se trancar, ao ponto de ninguém conseguir abrir a chave aí do coração, né? Só Deus tem o poder. E eu ficava muito pensando nisso, poxa, eu tenho muita crise, eu tô com depressão. Eu ouvia as minhas irmãs mais novas do que eu, que talvez há um tempo, né, por me ver pregando ali e tal, poderia dizer, poxa, ela é referência na minha casa, e agora ela tá aí, né, tentando se cortar, se matar. E eu tinha um sonho, né, e eu e meu esposo, a gente tinha sonho de ser pais, mas eu não podia, porque eu tenho endometriose e, segundo a medicina, o meu útero é 98,7% corrompido. Nossa. Impossibilitado, quase estéril. Não pode ter filho. Isso eu já deixei claro, mas tipo assim, o meu esposo, como ele pregava e eu acompanhava ele ministrava muito, né, sobre a passagem de Zacarias, né, quando o Senhor falou para ele, né, Isabel, né? Deus ouviu a tua oração. E essa palavra, através dele, eu era ministrado. Deus ouviu a tua oração. Então, quando eu fui estudar essa palavra, que Deus ouviu a tua oração, entrou, como está o seu coração? Eu falei assim, eu não consigo guardar a palavra de Deus dentro de mim, porque eu tô cheia de muitas coisas. Então, eu preciso colocar para fora. Colocar pra fora, exatamente. E foi exatamente isso, eu me permiti. Quando eu cheguei na live, foi exatamente isso. O Senhor, ele começou a me usar para falar com as pessoas, quem estava assistindo, coloca para fora. Deixa ele entrar, sabe, limpar o seu coração, fazer exatamente morada necessária para que ele venha habitar. E foi isso. Só que nesse dia primeiro, antes de eu chegar nesse momento da pregação, o Senhor já tinha ministrado no meu coração. Só que de tantas crises, o Lucas, ele estava pensando, né, a gente chegou ao ponto de vamos separar. Porque ele estava carregando o peso nele de culpado por eu estar assim. E não era ele. Só que as pessoas ao redor, meus pais, familiares, ninguém via como eu ou ele estava vendo. Sim. Então depositavam nele a culpa. Então a gente, vamos separar, é melhor cada um pro seu lado. Até que um dia Deus marcou esse encontro, que foi nesse dia 1º de agosto de 2020. Eu cheguei e, como eu falei, ele pregava, Deus ouviu a tua oração. E eu sabia que uma hora Deus ia realizar, Deus tinha o poder de realizar, mas também entrava a parte da incredulidade, né? E aí eu me lembro que eu cheguei nesse culto e na tarde da bênção a gente já estava decidida, e aí a pastora da igreja da minha tia veio até nós e Deus usou ela para falar
que ele estava abençoando a gente. Foi ele que nos uniu por um propósito. Aí eu lembrei da revelação na rua, né? Propósito. E aí ela falou assim, pra vocês saberem que é o próprio Deus que uniu vocês, ele tá dando filhos pra vocês. Glória a Deus. Ali eu comecei a chorar. Isso foi dia 1º de agosto. Só que eu chorava porque eu tinha fé, mas ao mesmo tempo eu tava incrédula. Será que Deus vai fazer? Né? Entendeu? A medicina diz que é impossível. E eu fui pregar. Quando eu preguei nessa live, pra glória de Deus, muitas almas foram alcançadas, né? Teve pessoas do Rio de Janeiro mandando mensagem na live, eu quero aceitar esse Deus. Porque Deus, ele faz, ele muda. Sim. E eu tive muitas crises mesmo, Vinícius. E não pense que parou por aí, não. Quando eu saí dali, tava tudo maravilha, né? Eu senti Deus falando comigo. Deus, tipo assim, o céu tava de bronze, Deus quebrou o silêncio e falou assim, ó, tô falando diretamente com você. Não vou usar fulano, não vou usar ciclano, quero falar com você. Limpa o coração e deixa eu fazer a morada, que aí eu entrando, eu vou mudar. E esse é o problema, que eu acho que tem muitas pessoas que pensam isso, porque o fato de Jesus falar assim, ó, eu quero mudar, as pessoas acham que o evangelho é 1000 maravilhas, é só rosas, né? Mas tem espinho a rosa. Nunca foi, né? Nunca foi e nunca vai ser. Tem dificuldade sim, né? Pra chegar até a Jesus, pra gente chegar, né, naquele grande dia, pra entrar no céu não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer jeito. Então a gente tem muito isso, o evangelho é felicidade. O evangelho é só o amor. E não é só o amor, né? Não é só isso. Ele me ama, né? Mas é dolorido. É doloroso. A história da igreja é sofrimento. A igreja sempre sofreu a perseguição, né? Então, e eu tinha isso comigo. Então, na parte da parece que Deus, que a gente tava conversando aqui, Deus tirou, né, a venda. Opa, enxerga. Eu enxerguei. Aí eu permiti. Aí entrou o versículo 10, né? De todo o meu coração eu te busco, né? Não me deixes desviar. Foi o meu voto com Deus. Deus, não deixa eu desviar. Porque o Senhor sabe que eu sou fraca. O Senhor sabe que eu sou humana, né? Tenho facilidade de errar, de falhar, de deixar a sua mão, mas o Senhor não. O Senhor não me deixa. Então segura na minha mão e não deixa. Porque quando a gente toma a decisão de deixar o próprio Deus nos guiar, aí não tem como. Não falha. E desde então nunca, né? E aí chegamos ali e saímos de casa. Passou 12 dias. Tive uma crise louca, briga. Meu esposo foi pregar, e ele prega longe, e não tinha ninguém em casa. Aí o que eu fiz? Fui tentar o suicídio. Foi onde eu me mutilei a última vez. Foi esse corte aqui. E eu me lembro que eu falei assim, ali já era. E além disso, eu peguei veneno de rato, aquele rosinha, né? Bati no liquidificador, tomei. Tomei. E fiquei lá, sentada, esperando. Aí a minha cunhada, não tinha ninguém em casa, minha cunhada chegou e ela subiu pra me ver, né? E aí ela, o que você fez? Ela viu? Eu falei, nada. Ela, você tomou isso, filho? Tomei. Vamos agora. Me levou pro hospital, falei, eu não quero que a minha mãe saiba, não quero que ninguém saiba, não quero que o Lucas saiba, porque se ele souber ele vai me deixar. Com medo, né? E aí eu fui pro hospital com ela, fui na UPA. E eu me lembro que o médico falou assim pra minha cunhada, ela tem que ir pra, né, a ala psiquiátrica, né? Que era em Santo Amaro na época. E ela precisa ir agora, né? É um milagre, ela ainda tá viva, né? E eu tava muito normal, parecia que nada tinha acontecido, parecia que eu tinha tomado água, né? E aí eu falei assim, eu não vou, já era maior de idade, eu falei, não vou. Aí a minha cunhada falou assim, Luísa, vamos? Eu falei, não quero que ninguém saiba. Ela falou assim, o que a gente faz? Aí o doutor falou, então você tem que assinar um termo se responsabilizando. E aí ela falou assim, eu falei, assina, né, já que você tá responsável por mim, mas eu não vou hospital nenhum. E aí eu falei assim, se eu não morrer até agora, pensa comigo, Deus não vai deixar eu morrer daqui a algumas horas, né? E aí fui, né, lá eles me deram um soro na veia, dali só um soro, e eu fui pra casa. Nada aconteceu. Cara, quando chegou ali eu falei, pronto, Deus, já entendi. Não adianta me mutilar. Não consigo morrer. Não adianta, por mais que eu queira morrer. E é isso que eu falo, ô Vinícius, a depressão, uma pessoa depressiva, ela não quer se matar, ela quer matar a dor que tem dentro dela. E é uma dor que ninguém consegue compreender, só quem passa por isso sabe. Então eu tinha desejo de matar o que eu tava sentindo, não me matar, entendeu? Então eu falei assim, ó, já entendi. Então, muda a minha história aí, né? Dia 12. Desde então comecei a passar mal. E aí eu me lembro que eu fui com o Lucas, né? Passou, a gente ficou bem.
fui pra Itapevi, na casa de um amigo deles, na casa de um casal de amigo deles, que, né, ela tava grávida também, a gente foi se conhecer, que eu não conhecia até então. E eu tava dentro do trem, e eu vi uma menina comendo um hambúrguer cheio de cheddar. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu quero. E eu não consegui tirar o olho. E meu esposo falava, para de olhar, que feio e tal. Eu falei, não consigo. E ele, para, e eu... Sabe, aquele desejo, coisa de grávida, desejando muito, muito, muito. E aí eu falei, tá estranho isso daqui, cara. Tipo, né? E aí meu esposo comprou teste. Eu falei, que teste? Vou comprar teste pra quê? Né? Você sabe que vai dar errado. Tantas outras vezes eu fiz, deu errado. Deu negativo. Então não vai dar certo. Foram 22 dias desde que Deus falou. Deus disse, vou dar filhos. 22 dias. Dia 23 de agosto de 2020, eu descobri que tava grávida. E, tipo, tem um teste lá, né, as instruções falando que leva 3 minutos e tal. Eu fiz, já na hora que saiu o resultado, eu fiquei, tipo, é mentira isso daqui, cara. Não tô acreditando, tô grávida. Falei, não, é mentira. E eu nem falei com meu esposo, nem nada. Mandei logo pra essa minha amiga que tava grávida. Falei, isso daqui significa o quê? Ela que você tá grávida, parabéns. E aí eu subi, fui pro quarto, né? Fiz o bilhetinho, todo bonitinho pra mostrar pra ele. Ele ficou muito feliz. E aí eu falei, cara, é mentira que eu tô grávida. Não tem como eu estar grávida, sabe? Não tem. E sem acreditar. Sem acreditar. Vendo sem acreditar. Não, eu fiquei, poxa, porque a médica, ela já falou pra mim, Luísa, se você tentar engravidar, não tem como, o seu feto não vai, sabe? E eu, poxa, meu útero é 98,7 corrompido. O bebê já se corrompeu, né? O feto já tá corrompido, não tem como ir pra frente. Só que Deus, quando Ele fala, ele se responsabiliza. E eu me lembro que eu fiz os exames e eu fiquei enjoada na minha gravidez do começo até o 7º mês. Meu peso normal era 52. Eu cheguei a pesar 33 quilos. Eita. Eu fiquei muito, muito magra, muito mais do que eu já era. Então, eu não ganhei peso e os desejos que eu sentia, minha esposa até zoa, porque eu tinha desejo de comer lasanha, hambúrguer, essas coisas, batata frita. Meu esposo, coisa boa. Ele fala assim, tá bom, a minha avó queria comer tijolo. Então, meu esposo fala isso, antigamente as pessoas queriam comer areia, barro, você quer comer... E eram os meus desejos, mas eu comia e colocava pra fora. Nada segurava. E aí eu me lembro que eu passei um processo por conta da endometriose, e esse processo foi exatamente assim, eu tive que ter 2 acompanhamentos, né? Porque eu tava tendo muito sangramento na gravidez. Então eu achava que a qualquer momento eu podia perder a minha filha. Só que nesse processo eu tive que fazer um acompanhamento, né? Um segundo posto. E por conta do sangramento, que eu tinha muito sangramento, por conta da endometriose, eu tive que fazer a biópsia. Quando eu cheguei para fazer a biópsia, como era tempo de Covid, meu esposo não pôde entrar, eu entrei sozinha na sala. A médica virou para mim e falou assim, é simples, você tá aqui porque você tá com câncer no colo do útero. Eu, tipo, oi? Não é simples, né? Aí você vai ter que escolher, ou a sua vida ou do bebê. Porque um dos dois não vai sobreviver. Poxa, tipo assim, eu esperei, é um milagre e agora meu mundo desabou. Aí você tem que sair daqui tomando uma decisão. E claro que a gente preza pela sua vida. Aí eu, tá, tipo, né, meu bebê vai morrer e eu vou ficar... Não, eu sempre pensei que ela vive e eu morra, né? Pensei, saí dali muito mal. E tanto que quando eu cheguei pra ter a Manu, minha princesinha, eu falo que ela é meu bebê milagre. Eu cheguei no hospital, meu pré-natal estava todo errado. Eu cheguei já com 40 semanas, achando que estava de 36, 37. Lá nas últimas. Já 40, quase 41 semanas já. E a Manu estava dentro da barriga com 32 semanas. Não me pergunte como que é isso, porque eu não entendo a medicina dos homens. Matemática, né? Não consigo entender. E aí a médica virou com e falou assim, então, pediu ultrassom, os exames, a gente fez. E ela falou assim, a gente precisa internar você para induzir o seu parto, porque não tem como mais segurar ela dentro da barriga. Porque ela não desenvolveu gordura. Se ela passar mais alguns dias, ela morre. Aí eu já fiquei desesperada e lembrei do que a mulher falou. Falei, pronto, agora eu fui negligente com a minha filha e ela vai morrer por minha causa. Ela falou assim, não, é que a gente viu aqui, né, que ela não desenvolveu gordura, mas conhecendo, vendo agora, né, o pai e a mãe, nós 2 magrelos, dá pra ver, né, que é normal. Não desenvolveu nos pais também. Não desenvolveu, mas eu pensei, né. E aí, no dia seguinte eu fui pra indução.
Só que meu esposo determinou que minha filha não ia nascer dia 1º de abril. E ela estava prevista pelo pré-natal do posto só pro final do mês de abril. Não, dia 30 tava eu lá e tal, né? Não, vou ganhar meu bebê. Não. O Lucas, minha filha, não vai nascer no dia da mentira. Não vai. Ele terminou e olhando pra cara dele, cala a boca que você não sabe nem o que você tá falando. Eu sei que vai sofrer, né? Ele, não, eu profetizo, minha filha não vai nascer. Fiquei internada. Fiquei, na verdade, 36 horas de indução de parto. Em nenhum momento eles deixaram fazer optar pela cesárea, nem nada. Até que chegou um momento que eles, né, viram que colocando 4 comprimidos não deu certo na indução, eles colocaram o soro. Aí do soro já dilatou. Só que quando eles dilataram, meu esposo foi pra casa descansar, que ele já tava há muito tempo, veio a minha cunhada. Eu tava sentindo dor, só que eu fui aquela grávida, não gritava, não, sabe, nada, eu só ficava tipo, não aguento mais, pensando, né? Eu não reagia. Então eu tenho imunidade baixa, essas coisas, e eu não gritava. Mas chegou um momento que eu olhei, né, pra janela e fiquei bem na janela do quarto. E eu não via mais nada, não via a janela, eu via o céu. Diante de Deus eu falo isso. Eu via nuvens, eu via o céu, tudo. Mas eu não via nada. E aí eu comecei a ver o quarto todo branco, tava perdendo realmente meus sentidos. Eu só lembro que eu segurei na mão da minha cunhada e falei pra ela, ó, chama a médica, porque eu não vou conhecer minha filha. E aí eu lembrei do que a médica, né, tinha falado, ou você ou ela. E eu falei, então eu não vou conhecer a minha Manuela Cecília. E é tão interessante eu falar o nome da minha filha, porque eu até me emociono, porque quando a gente descobriu que estava grávida dela, a gente achou que ia ser um menino, né? Mas o nosso sonho era ter uma menina. E quando a gente foi para ultrassom, a gente se perguntou que nome que a gente vai colocar e tal. E foram várias opções, Ana Laura, Maria Eduarda, Maria Luísa, Maria Clara, enfim. E eu orei, né? E eu orei a Deus e eu falei assim, Deus, eu quero um nome direcionado pelo Senhor. E na hora caiu a palavra lá, né, falando sobre Emanuel, Deus conosco. E mesmo na gravidez eu me sentia muito sozinha. E o tempo que eu me sentia sozinha, eu sentia Deus falando assim, eu tô com você. Eu tô com você. E eu falei, Emanuel, né? Aí eu fui pesquisar o nome de menina. Emanuel, Emanuele, Manuela? Não, aí eu, Manuela. Manuela, que significa Deus conosco. Falei, esse é o nome da minha filha, vai ser Manuela, porque Deus esteve comigo, Deus está comigo. E Ele vai continuar estando com a gente. Então, quando foi nesse processo, eu cheguei na gravidez, aí a minha cunhada, né, chamou a médica. A médica realmente viu que eu já estava, né, já estava perdendo. E me levou para a sala, né, do parto, chamou as enfermeiras. Isso era 4h40 da tarde, no dia 2 de abril de 2021, e a médica, ela entrou pra mim e falou assim, você não vai, sem antes conhecer a Manuela Cecília, você vai ficar aqui, vai conhecer ela, vai viver com ela. E eu lembro que eu falava pra ela assim, eu não aguento, eu não tenho força, eu não vou conseguir. Aí ela falou assim, você vai. E quando eu entrei na sala, ela colocou um louvor. E eu falei, é mentira isso, né? Tipo, um louvor. E o louvor que ela colocou foi o Sobrevivi, da Shirley Cavalhães. E tem gente que conta a história, né, de que fala que criança, quando nasce, lembra das coisas, né? A minha filha, ela lembra e ela ama esse louvor, só que eu nunca coloquei pra ela esse louvor depois que eu tive ela, né? E esse hino fala Sobrevivi. E realmente eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente. E eu sou muito grata a Deus por esse milagre, porque a minha filha, ela nasceu com a clavícula quebrada, né? Nasceu diagnosticada com uma doença que ela não ia poder comer, não ia poder estar no meio de pessoas, umas coisas assim. E ela é um milagre. Ela é perfeita, não tem doença nenhuma, a clavícula tá no lugar certo, ela é uma bênção, canta, gosta de pregar do jeito dela, ora. E hoje eu posso dizer, eu escondi Jesus. Ninguém tira ele de mim. Se eu cair, eu sei que ele me levanta, né? Eu sei que ele me sustenta, eu sei que eu não tô sozinha, ele está comigo e ele me ajudou a vencer a depressão. O evangelho é mudança, né? Ele me mudou, ele me transformou, Jesus, ele me deu vida. Então, eu sei que não é em vão a minha vinda nesse podcast e eu tenho certeza que Deus, ele também tem transformação de vida para outras pessoas. Com certeza. A mensagem de Jesus é essa, traz transformação, traz vida e uma vida nova, né? Vida nova.
uma vida boa, uma vida abundante, que a gente E não foi acha em outros lugares. novidade pra mim e pro meu esposo. Novidade, a gente viu a novidade de Deus todos os dias. Não falta luta, não falta dificuldade, mas não falta Deus do nosso lado. Quem não tem luta não tem história. É né? isso aí. Não, mas é isso mesmo, a vida cristã é isso, é a vida de batalhas, mas é certo de vitória. A gente vive pelo que a gente crê, né? A gente Sim. crê, né, em Jesus e Ele está conosco, cara. Assim Exato. como Ele esteve com você, estará sempre Sim. nos iluminando e cuidando de nós. Glória a Deus pela sua vida, pela vida da Manu, do Lucas. Obrigado mesmo por contar, por confiar na gente. Meu, isso é muito bom, muito sensacional. Eu sempre fico admirado com a variedade de formas que Jesus trabalha. Sim. E o jeito que Ele faz. E é sempre o melhor, é sempre perfeito. Porque a gente não acredita, a ciência fala uma coisa, a gente acredita mais na ciência, porque a gente tem informação ali, a gente vai, a nossa mente vai bagunçando, mas no final das contas, a última palavra, ela vai ter aquele, na última palavra lá no Do médico. Mas é isso, obrigado, Isla. Eu que Obrigado agradeço, mesmo. gente. Que Deus te abençoe, te guie, e é isso aí. Amém. Que Deus abençoe vocês, continue abençoando incendiados e que outras vidas sejam incendiadas através de vocês, pelo poder, né, de Deus manifesto. É isso aí, glória a Deus. Se você chegou até esse vídeo, irmão, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Curte, compartilha e um abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe.